Como você tá? Tá tudo bem? Eu tô ótima, tô Então aqui tá bom. aproveitando a noite para essa live fantástica aí. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por estar aqui com a gente. A Cristina, você é presidente da SAP Brasil e você, dia 1º de agosto, que você assume a presidência Latam, é isso? É isso mesmo, é. Já estamos numa transição, né? Porque meu chefe está indo Tá. para uma outra posição na Europa, então estamos começando, mas oficialmente a partir de 1º de agosto que eu começo as atividades dentro da América Latina, então é uma honra enorme de representar o Brasil e a região toda, né, dentro da SAP. Um grande É orgulho. desde, é desde 2013 que você é presidente da SAP, mas queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira antes da gente entrar na parte de liderança, na crise, os impactos de pandemia, contar um pouco como é que você chegou até aonde você está agora. Legal. Bom, eu trabalho desde muito cedo, eu trabalho desde os 16 anos. Eu trabalhei muitos anos na Philips, na área de Consumer Electronics, trabalhei 15 Uhum. anos lá. E aí em 2000 eu fui para a Compaq, que depois foi comprada pela HP. Fiquei 10 anos na Compaq, na área de consumer, corporativo, parceiros, até assumir a gerência geral de uma unidade de negócio no Brasil. E depois fiquei 3 anos na América Latina também pela HP. Vim para a SAP um ano na área de pequenas e médias empresas e fiquei 3 anos depois na Microsoft e estou desde 2013 presidindo a SAP, que está em plena transformação, indo para a nuvem, saindo de ser uma empresa só do RP para ser uma empresa, né, completa. Então tem sido um orgulho enorme esses 7 anos. Parece que é uma vida, mas parece que eu entrei ontem em tanta transformação que a gente tem passado e tentado trazer para os nossos clientes aqui no Brasil. A SAP, você estava falando de transicionar para a nuvem, a SAP é uma empresa alemã, né? Que é Isso. desenvolvedora de software de gestão de empresas. Me conta um pouco de como que funciona essa transição. Vocês antes era algo mais analógico, agora passa a ser digital, só para a gente poder também situar todo mundo que está nos assistindo. Legal. A SAP é uma empresa alemã. Ela foi fundada por 5 engenheiros que saíram da IBM e quiseram fazer uma coisa disruptiva, que é cuidar da parte de governança, a parte de gestão, muito foco na parte financeira, contábil, em manufatura. A SAP começou por aí porque a Alemanha é muito forte, né, dentro do seu portfólio de empresa de manufatura. E ela foi crescendo, expandindo. A SAP tem quase 50 anos, tem 48 anos, né, de existência. E tem crescido e avançado dentro das indústrias. Hoje a gente é fortíssimo em varejo, na parte de saúde, a parte de energia e saneamento, a gente é super forte. E aí, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, a SCP deu um passo bastante forte em se renovar, trazer muito da sua tecnologia embarcada para ser muito mais eficiente, com uma usabilidade maior e toda a sua transição para a nuvem. Então, a gente fez muitas aquisições tanto para plataformas para gestão de pessoas, para a parte de e-commerce, a gente tem plataformas hoje fortíssimas, gestão de fornecedores, né, de ponta a ponta. E ultimamente a gente fez uma aquisição, já quase 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos, do que a gente chama da economia da experiência, que é a gestão da experiência de consumidores e dos empregados. Então a gente transformou o portfólio, hoje o RP representa mais ou menos 1/3 da nossa receita. A gente ainda é muito conhecido e tem, né, a fortaleza da marca na parte de gestão, mas hoje a gente é uma empresa muito mais completa, trazendo inovação em diferentes segmentos, em diferentes núcleos dentro das empresas. Então tem sido uma jornada bem bacana, porque tudo que envolve inovação a gente pode agregar de alguma forma, sempre com muita governança e muita conectividade entre as soluções. Então tem sido bem bacana. E no Brasil, o Brasil é uma subsidiária muito relevante. A gente tem um laboratório lá em São Leopoldo, temos mais de 1.000 desenvolvedores lá. Enfim, então a gente tem uma história bacana em mais de 190 países, mas obviamente o Brasil tem uma característica e uma presença fortíssima dentro da SAP, Juliana. Legal. A Cristina, figurou na lista de mulheres poderosas da Forbes em 2015, 2016, 2017 e na lista de melhores CEOs do Brasil em 2017 e 2019. Ou seja, liderança é com Cristina. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre liderança, sendo que a gente está passando por um momento que é bastante desafiador, né? Você pode me falar, eu não sei quantos funcionários a SAP tem global e aqui no Brasil e América Latina, porque você vai começar a liderar o América Latina também.
E a gente falar um pouco sobre esses desafios e sobre como que a SAP faz com essa parte de liderança dos seus colaboradores. A gente tem, no mundo, são mais de 100 mil colaboradores É muita gente. espalhados, é muita gente, e a gente tem a gente é uma empresa de capital intelectual, a gente não tem um produto final, a gente faz software, a gente faz inteligência, né, para suportar nossos clientes, então, de verdade, o nosso maior ativo são as pessoas que estão o tempo inteiro pensando como trazer valor para os clientes. Na América Latina, nós somos 5 mil funcionários, e no Brasil somos 2 mil funcionários, sendo que mais de 1.000 ficam em São Leopoldo, que a gente tem um orgulho enorme, tem um carinho enorme pelo nosso time, né, de desenvolvedores, que é o único laboratório que a gente tem no hemisfério sul da SAP. A SAP tem vários laboratórios ao redor do mundo e tem um capital intelectual que não pede para nenhum outro laboratório de nenhum lugar do mundo. Então, isso mostra o investimento e a força que a gente faz aqui no Brasil. E aí, falando de pessoas e liderança, é o tema realmente mais importante, cuidar das pessoas, porque quanto melhor a gente tiver preparado, melhor a gente entende e tem a empatia de entender o que os nossos clientes estão precisando. Então, o tema de liderança faz parte, né, do nosso DNA, trazer primeiro uma diversidade enorme, até culturalmente a gente já tem uma diferença muito grande, mas o tema de pessoas para a gente é muito importante, para mim particularmente é o que faz a diferença, né? Nosso software é muito legal, a tecnologia é um grande habilitador, mas o que faz a diferença são as pessoas, por isso que a gente coloca tanto foco nelas, Juliana. E me diz uma coisa, a gente está passando por um período que é bastante diferente, né? Do que a gente já viu. Somos jovens, mas enfim, eu acho que na história recente a gente não teve nem nada parecido com a gravidade, com o tamanho, né? Do que a gente está passando agora. Como é que você acha que isso impacta as pessoas? Como é que vocês lidaram com isso? Qual foi o impacto que a pandemia teve nos negócios da SAP e nas pessoas da SAP? Eu não sou tão jovem, mas mesmo assim nunca passamos uma situação como essa, né? E vendo um pouco a literatura, ninguém de nós tem alguma coisa que a gente pode olhar e comparar. Já passei por diversas crises, vários, né, líderes já passaram por crises de tudo, né, econômicas, de moeda, de desvalorização, commodities, enfim, já passamos por um grande Sim. arsenal de crise, mas essa é muito diferente, porque ela toca a parte, né, humana, humanitária, saúde, esse isolamento, ele traz outras consequências além do econômico, traz uma preparação física, mental, ela nos priva, talvez, aquilo que é mais importante para a gente, né? Que é a relação, né? O contato, Sim. essa proximidade. Então, é tão diferente que hoje a gente não tem, ninguém viveu alguma coisa que é igual, então você não consegue, deixa eu ver nos livros o que a gente já fez para fazer alguma coisa igual, parecida. Então, isso acho que é o primeiro momento. E liderar em épocas de tanta incerteza é muito complicado. Talvez assim, isso é uma coisa que é muito complexo. Quando você tem alguns caminhos, a gente, né, é mestre em desenhar o cenário A, B ou C, mas aqui não tem cenário, assim, é muita incerteza. Então tem que ter primeiro, é muito mais um preparo mais emocional e de muita tranquilidade, né, em pleno caos, que é o que faz a diferença. Não é um grande conhecimento técnico ou estratégico, mas primeiro de tudo é olhar com muita calma e tranquilidade no meio dessa incerteza. Estava lendo um artigo, né, da Harvard outro dia que está chamando esse momento de tuna, né? Era o VUCA, passou para o tuna, que é o turbulent, uncertain, o N é de novel, de novo, e ambiguous, que é muito mais turbulento do que o VUCA. Então, assim, é um momento tão pouco previsto e tão imprevisível que está demandando que os líderes, primeiro, sejam muito transparentes e honestos. E até entra no lado pessoal de mostrar para muita gente desconfortável, mas mostrar até a vulnerabilidade. A gente não tem todas as respostas, mas mostrar essa empatia, essa coragem de falar assim, Estamos aqui, né? Estamos tentando. aqui. Exato. E é o que você falou, estar disponível. Você está disponível nesse momento já tira um pouco dessa tensão
tão inerente a esse momento. Então, é isso que os líderes hoje têm que olhar, né? Estar disponíveis, conversar muito, tentar trazer uma proximidade mesmo que digital, mas se mostrar disponíveis e até certo ponto vulneráveis, de que a gente não tem todas as respostas. Eu acho que é isso que tem trazido uma certa tranquilidade para a gente dentro da SAP. Eu acho que até nesse quesito, um outro pacto que foi muito assertivo, quando a gente saiu no isolamento social, a gente saiu aqui em março, dentro da SAP, já por ser uma empresa global, a gente já foi acompanhando os movimentos, e quando a gente fez o anúncio de resultados do primeiro trimestre, isso foi em abril, o nosso CFO, né, foi lá para relatar os impactos, coisas que foram bem, coisas que foram mais ou menos, mas ele fez um compromisso de que o foco era manter os empregos das pessoas. Quando o CFO global fala isso para todo mundo, assim, a coisa mais importante é a gente preservar os empregos. A gente aqui no Brasil assinou, né, um manifesto do hashtag Não Demita, porque isso é a melhor contribuição que a gente pode dar. Cuidar dos clientes e cuidar dos nossos colaboradores. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Garantir que a gente recupere da forma mais rápida possível. Vocês tomaram algumas medidas específicas? Foi todo mundo para home office? Como é que funcionou isso? E a gente saiu de uma forma muito rápida e até bem eficiente. A gente já é acostumado a trabalhar home office, virtual. Eu brinco que é anywhere office, né? A gente pode trabalhar, na verdade, em qualquer lugar, não só de Sim. casa. Eu, às vezes, trabalho do carro, do avião, do aeroporto. Eu já fiz reunião dentro do Ainda clube bem que a gente tem como fazer isso, né? Hoje a gente tem todas as Exatamente. ferramentas para poder fazer isso. Imagina 20 anos atrás, Juliana, acontecendo uma crise como essa, né? 20 anos atrás, eu Eu nem estava... sei o que seria. Então, exatamente, eu também não sei, mas há 20 anos, eu sempre que eu estava entrando na Compaq, estava começando a sair a internet grátis. Eu fiz várias campanhas na parte de internet com vários parceiros que estavam chegando, vários deles hoje não existem mais, mas estava começando a se estruturar essa massificação, democratização, né, de PCs, de computadores. Eu estava em hardware nessa época, então eu lembro muito bem, apesar que agora, né, notebooks também estão em alta, mas isso há 20 anos atrás não era comum você ter conectividade. Bom, a gente não tinha smartphones há 20 anos atrás, não tinham lives, era impossível. Então, Não. poderia ter Isso sido bem aqui pior. seria impossível. A gente não teria. Impossível. A É, gente estaria numa linha de escada tentando mandar uma mensagem para outra. Eu imagino isso. que era isso que a gente Passando fazia. fax ainda. Exatamente. Então, a gente estava preparado para isso. A gente saiu na meados de março do nosso já distanciamento social. A gente foi muito rápido e eficiente. Nosso time do laboratório também saiu muito rápido e eficiente. Então, do ponto de vista estruturante, a gente tem consultores. Nossos consultores, eles ficam dentro dos clientes quando estão fazendo projetos. Todos saíram respeitando as diretrizes dos clientes. Então, todo mundo foi para home office, eu diria de uma forma muito estruturada. A gente olha, óbvio, segurança de dados, a gente já tem uma estrutura muito bem preparada para isso. Então, isso foi bem bacana. Primeiro, pela semana, a gente foi aprendendo e foi olhando o que estava acontecendo nos outros países. E, claro, depois passado todos esses meses, né? Então, já perdi a conta, né? Já estamos quase em 5 meses, né, de isolamento. É E bastante tempo. muito tempo. A gente, obviamente, tem a estrutura tecnológica, mas tem um componente que a gente se preocupou muito desde a semana número 1. Na verdade, até antes da saída, porque a gente instituiu o comitê de crise lá no finalzinho de janeiro, porque a gente foi vendo os movimentos que vinham, né, da Ásia, da Europa, Estados Unidos, então a gente estava acompanhando. E eu acho que o que foi muito incrível foi a forma que a gente montou o comitê de crise com pessoas tão de multidisciplinares para tomar conta das pessoas. A gente tomou conta da infraestrutura, se todos tinham conexão de rede. Depois a gente começou a falar da parte ergonométrica. A gente começou a colocar yoga, ginástica laboral, preocupação com a saúde mental é um tema que para mim é assim, super importante. A gente reforçou as atividades que a gente já fazia. Então, todo mundo começou a olhar o que a gente poderia fazer diferente para tentar minimizar aquilo que é muito importante, que é a parte social, né, Juliana? A gente é Sim. super produtivo e tem sido mostrado que é muito eficiente, mas, claro, falta na conexão, então a gente achou formas de
de a gente complementar essa parte da melhor forma possível, respeitando, obviamente, todas as diretrizes, mas de uma forma remota, trazer um pouco desse carinho virtual. Legal. Eu queria falar um pouco exatamente sobre saúde mental, porque a SAP tem uma campanha, né, Uhum, de Mental Health Matters, que é uma campanha uhum. focada em saúde mental, e bem-estar dos colaboradores. Eu queria saber um pouco mais disso, e antes de você falar, só queria chamar os nossos espectadores. A Forbes vai ter um webinar de saúde mental, que é muito legal. Vocês podem ver o link para ingressos no nosso próprio site. E uma cortesia do patrocinador do webinar, que é a Janssen Brasil, e o apoiador, que é o Santander, a gente tem uma cota de ingressos gratuitos que já está disponível. Então, é um webinar que vai ser muito interessante, com o Dr. Arthur Guerra, que é colunista da Forbes, psiquiatra, e com a doutora Camila Magalhães. Vai ser muito legal. E eu acho que a gente consegue aprofundar muito num tema que é bastante, bastante importante. Então, agora eu volto para você explicar um pouco sobre o Mental Health Matters. Essa foi uma iniciativa incrível que a gente abraçou muito rapidamente. A SAP já há um ano, mais um ano e meio, mais ou menos, mundialmente, entendeu que a gente deveria fazer alguma coisa diferenciada e especial para a parte de saúde mental. A gente faz muita coisa no que tange a diversidade, né? A gente faz diversidade de gêneros, a gente tem um programa de autismo, Autism Network, que é incrível. A gente tem as nossas networks, que a gente chama, né, de inclusão racial, de gêneros, de gerações, enfim, a gente faz um montão de coisa muito bacana. Globalmente e no Brasil a gente tem destaque muito grande na comunidade LGBT, enfim, a gente faz bastante coisa. E aí a gente globalmente entendeu que qual é o próximo passo, né, para a gente cuidar dos colaboradores, mas o que poderia afligir muito esse nosso novo momento? E a gente entendeu que todas as doenças, né, que originadas, né, desse novo momento, ansiedade, depressão, deveriam estar aumentando muito globalmente, e a gente achou que esse era um foco importante para a gente ter dentro da SAP. Então, a SAP mundialmente fez um programa, né, de saúde mental, e a nossa diretora de comunicação e responsabilidade social, a Lu Cohen, que deve estar assistindo a gente, foi nomeada para representar a América Latina, e obviamente olhando o Brasil, trazendo um montão de ideias lá de fora, mas eu tenho que confessar, Juliana, a gente fez muito mais coisa bacana aqui do Brasil do que a gente está exportando hoje muitas ideias bacanas do Brasil Que para o mundo, que bom! isso é muito, muito, muito legal. A gente teve, por exemplo, fomos presenteados num projeto do Algoritmo da Vida, com a AWS, com a Agência África, que olha, né, pelos twitters as propensões para suicídio e depressão. Então, a gente olha os algoritmos, ou seja, a tecnologia a favor da vida. Então, a gente achou um projeto incrível e a gente achou que poderia colaborar muito com a nossa tecnologia nesse quesito de prevenção e fazer toda essa conexão. Isso nos levou a conhecer, depois que você identifica as pessoas que têm essa propensão, você jogaria essas pessoas para serem atendidas e suportadas pelo CVV, que a gente imaginou que com o volume não seria suficiente para dar conta desse volume todo. Fizemos uma parceria com uma startup que chama Vitude, né, da Tatiana Pimenta, que veio complementar essa nossa estratégia. E aí você vai entrando no mundo que você vai conhecendo mais o assunto, o tema. É ainda um grande estigma você falar, né, de terapia, de doenças mentais, de depressão, ansiedade no ambiente corporativo. E a gente Sim. quis trazer o tema para ser debatido. Então, há um pouco mais de um ano, a gente começou a trazer isso dentro da SAP, com discussões com os nossos líderes, nos nossos encontros, que eu chamo de café, o chá com a Cris. A gente começou a aprofundar esse tema e começaram a aparecer assim, histórias muito interessantes, né? Primeiro, que a maioria das pessoas que hoje fazem terapia, elas não falam isso no ambiente de trabalho, porque tem medo de se sentirem preteridas ou discriminadas. Então, eu falo, então Sim, elas basicamente, eu falei pelo outro dia, então elas mentem, né? Você vai no dentista ou vai no médico, mas você nunca fala que você vai na na terapia, que isso pode terapia.
pode ser mal interpretado, tá vendo? Aquela pessoa, né? Ela não tem Desequilibrada, né? Exatamente, desequilibrada, tá? Realmente não faz parte desse nosso quadro de promoções, etc. Então a gente começou a trazer esse tipo de discussão e a gente começou com os nossos líderes para prepará-los de como eles encarariam, né, esse tema com os seus times, etc. Isso faz um pouco mais de um ano. Então, quando a gente saiu agora para né, esse isolamento social, a gente já estava num nível melhor preparado. A gente Ótimo. reforçou, óbvio, essa parceria. A gente tem hoje a parceria, né, com a Vitude, já tinha sido estabelecida no passado. Esse ano ainda acelerou ainda mais. Trouxemos especialistas para falar com os nossos times. Trouxemos o Christian Dunker para falar com o time. Essa semana falamos sobre como gerenciar filhos e adolescentes no isolamento social. Enfim, é um tema que precisa ser discutido e eu fico feliz que tem outras empresas que estão apoiando. A gente acabou se conectando com outras empresas que querem conhecer mais, né? Esse webinar que você comentou vai ser muito importante trazer a discussão, né, Sim. num outro patamar. É algo que está realmente assim, não está nem batendo a nossa porta, já está dentro da nossa casa, do nosso Exatamente. escritório, e a gente precisa lidar com isso da melhor maneira Uhum. possível. É realmente algo muito importante, porque se a gente não lidar com a nossa própria mente, a gente não consegue fazer o restante. Então, é Exatamente. preciso. Eu acho que é isso que faz a gente, né, como uma grande responsabilidade também corporativa, né, de Sim, buscar trazer ferramentas para que os nossos colaboradores, que os nossos times, que o nosso ecossistema, na verdade, quanto mais empresas estiverem fazendo isso, é muito melhor, porque você tem funcionários mais engajados, e às vezes o problema não está somente no escritório, às vezes é o problema de algum conflito interno, não, é que você traz, às vezes, alguma dificuldade ou alguém da sua família que está passando por uma situação mais crítica. E aí, no final do dia, você é a mesma pessoa. Você é a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está em casa, que está administrando todo esse momento. E nesse momento, ainda que a gente está realmente administrando tudo, a parte psicológica, ela é fundamental, que ela esteja bem, sim. esteja estruturada, para a gente aguentar com bastante resiliência esse momento. Eu queria conversar um pouco com você, você mencionou só por cima, sobre diversidade, igualdade de gênero, e sobre a construção de uma cultura de diversidade, que é o que está se falando bastante, né? A SAP recebeu um certificado que chama Economic Dividends for Gender Equality, é isso, Uhum, em reconhecimento ao isso. compromisso da empresa com a igualdade de gênero. E eu queria saber sobre esse tipo de política e como que os colaboradores entendem isso. Porque é algo que a gente vê, está cada vez mais em. Não sei nem como dizer assim, em alta, mas está Uhum. cada vez sendo mais abordado, que é algo muito importante. E eu queria saber dessa relação. Onde que vocês estão nessa construção e como que os Uhum. colaboradores entendem isso? Eu digo que diversidade faz parte dos nossos valores, faz parte do DNA. Ele não é uma meta, não é a gente tem objetivos bem agressivos, né, no que tange a inclusão. Então, para a parte, né, de gêneros particularmente, a gente tem uma participação grande, a gente tem mais de 35% de mulheres dentro da SAP, e nos cargos de liderança variando entre 25 e 27, dependendo do país. A gente tem um objetivo de chegar em 30% até 2022. Então, essas são as nossas ambições, que a gente acha que é o correto a fazer e é o que faz a diferença de verdade. E, ao mesmo tempo, a gente faz isso olhando meritocracia. Então, você tem que administrar que ninguém está lá porque pelo seu gênero, está lá pela sua capacidade. Então, essa é uma grande Uhum. preocupação que a gente tem. E a gente, óbvio, tem muitos jovens, a gente tem uma participação enorme lá no Sul, 80% são millennials. Dentro da SAP Brasil é um pouco mais dividido, mas a gente tem um foco muito grande. A gente tem a maior comunidade LGBT e afiliados no mundo, está no Brasil. A gente tem um pessoal incrível desenvolvendo e vendo como que a diversidade agrega para o nosso negócio. E aí a diversidade não só a gente chama da interseccionalidade, né? Porque você é mulher e pode ser nova, ou velha, ou negra, né? Ou gay. Essa interseccionalidade que é muito bacana. E a diversidade ela é legal quando você olha
as diferentes perspectivas que você pode trazer para o mesmo tema. Em tecnologia tem muita possibilidade. Você tem uma solução ou uma ferramenta e disso você pode construir várias coisas, né? Vários caminhos que você pode seguir. Se você tiver todo mundo pensando igual, meu, você vai só sempre trilhar o mesmo caminho. Então, em tecnologia, isso na SAP a gente entende que é fundamental, você tem que ter essas perspectivas diferentes. Então, essa é a nossa crença, isso está assim, incorporado em toda a organização. E aí tem que ser factual, só que você tem que tomar ações. Então, por exemplo, a inclusão de gêneros, alguns anos atrás, uma das nossas presidentes dos Estados Unidos entendeu, uma mulher, entendeu que a gente tinha, talvez isso vai fazer uns 7, eu estou há 7 anos, talvez uns 7, 8 anos atrás, que a gente tinha diferenças salariais. Isso é um fato, isso foi um fato. Tirou o relatório, pessoas na mesma posição não podem ter salários diferentes porque um é homem e outro é mulher. Então teve um grande trabalho e impacto, inclusive financeiro, para falar assim, na mesma posição, pessoas independentes do gênero têm o mesmo salário. Então isso, quando a gente fala do ED, né, da nossa certificação que a gente tomou, ele fala sobre isso, sobre coisas factuais. Então, pessoas na mesma posição, independente do gênero, são mesmos salários. Quesitos de promoção também. A pessoa está preparada, tanto faz, né, se é homem ou mulher, ela tem que estar capacitada, então você vai puxando. Então, o ED, ele olha exatamente isso, ele faz uma auditoria nos seus processos. Então, não é aquilo que a gente põe só na parede, porque às vezes é bacana, vamos defender a diversidade, mas o que você faz, né, de pragmático? São essas coisas que a gente faz bem pragmaticamente. Não é uma hashtag, eles são números. São números e eles revisam, eles auditam nossos processos. Então, a SAP é a única empresa de tecnologia que tem essa certificação no mundo. E o Brasil, a gente foi certificado alguns anos atrás. E o ano passado, a gente recebeu até uma qualificação melhor dentro dessa certificação. Então, é um pouco disso, Juliana. Tem que ser factual, tem que ser real e tem que ser genuíno. Porque senão todo mundo vai achar que a pessoa está lá porque tem uma certa uma necessidade pela cota ou por um direcionamento. Então a gente faz isso e a gente vive isso no dia a dia. Assim como agora a gente está claro vivendo... que é a competência, né? É a competência. Agora a gente está discutindo, no Brasil a gente entendeu que o capítulo que a gente quer focar agora é a inclusão racial, que a gente está um pouco para trás se a gente comparar que mais da metade da população é negra no Brasil. A gente não tem isso refletido no nosso quadro de funcionários. Então, a gente começou a olhar como é que a gente vai fazer ações afirmativas e assertivas para poder fazer uma inclusão diferente. Então, começa pelo recrutamento. Se você for na maioria das escolas e universidades hoje, você talvez encontre muito poucas pessoas negras. Até porque a gente está aprendendo sobre o tema. Então, essa semana a gente fez uma discussão para discutir o tema do colorirismo. É isso? É colorirismo? Acho que é isso. Que são as diferentes nuances de como é que você qualifica, você se identifica como uma pessoa negra, parda. Então, a gente está aprendendo, e estamos aprendendo que a gente talvez tenha que fazer coisas diferentes do que a gente tem feito. Tem que recrutar em lugares diferentes. Então, é um pouco disso, é ser assertivo e não só falar, mas agir. E aí, literalmente, a gente traz um montão de pessoas, engaja, na verdade, os colaboradores para poder ajudar, né? As pessoas hoje, por exemplo, que cuidam da network de mulher, hoje é um homem. Quem cuida da network, que é a minha executive sponsor, né, é colorismo. Obrigada, Sueli. Já me mandou aqui a colinha. Colorismo. Colorismo, obrigada, hein? Tá vendo? A gente aqui é real time, cara. A gente aqui é tudo conectado. A Sueli Nascimento é a nossa líder, né, da nossa network. E a gente tem uma executive sponsor que está lá ajudando ela para poder dar essa visibilidade e ajudar a gente a crescer. Então é um aprendizado. A gente não tem todas as respostas, cada um tem o seu bias. E a gente discute isso de uma forma muito transparente, até para a gente poder acertar, para poder tomar ações e fazer essa transição acontecer. Legal. Cristina, eu queria agora entrar com você na sua vida pessoal, talvez, mas não, não tanto. Você é maratonista, certo? Exato, sou. E aí eu queria conversar com você sobre isso. Ser maratonista requer uma disciplina muito grande, né? Então eu queria saber um pouco quando é que você começou a correr
E como que o esporte, a gente tem vários relatos e até estudos disso, né? De como o esporte ele se reflete na carreira de líderes, principalmente. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história. Legal. É como diria o Nizam Guanais, eu achei ótimo ao parafraseá-lo, né? A gente não é otimista, a gente é maratonista, né? Me identifiquei um monte com essa afirmação dele. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre. A minha vida inteira eu sempre fiz alguma coisa. Mas eu tenho dois irmãos, então eu joguei muito futebol, porque no 2 ou 1 eu sempre perdia. Então eu tinha uma boneca e tinha dois irmãos, então eu sempre ganhava o futebol. E E você jogava? naquela eu jogava, e a gente, obviamente, eu morava numa rua que não tinha asfalto, a gente jogava lá com os amigos, sempre tinha muita molecada, eu fui abençoada de poder brincar na rua, então a gente jogava futebol bastante. Então depois que fui crescendo, fui pro vôlei, fui pro basquete, né, a altura me ajudava, eu sempre gostei do esporte coletivo, porque ele tem um objetivo, você joga, ganha, perde, então sempre tem uma estratégia por trás disso. Aí passou uma época, por volta dos anos 2000, na verdade, e que eu comecei a trabalhar e viajar muito mais, e meu marido gostava de correr, e eu achava esse negócio horrível. Eu falei, nossa, que coisa mais Solitário, né? solitária, né? Um negócio tedioso. Você corre para quê? Por que você corre? Assim, qual é o objetivo, né? Bom, mas a gente fazia uma academia lá na chamada Fórmula, agora é a Bodytech do Shopping Eldorado, e tinha uma aula de corrida que eu já achava muito estranho, porque você tinha spinning e tinha uma aula de esteira, eu já achava uma coisa meio bizarra. Mas eu fui lá e o técnico falou: Nossa, você tem um biotipo bom para corrida. Eu falei: Nossa, eu odeio esse negócio. E aí eu falei: Realmente, né, o talento veio no lugar errado. E aí ele falou assim: montaram uma turma que tinham corridas de domingo de manhã. Eu falei: Você tá de brincadeira? Eu já acordo a semana inteira cedo. Eu não vou Justo no acordar no domingo. domingo, é o único dia que eu podia dormir um pouquinho mais. Bom, mas a gente foi lá para conhecer e ver. E eu lembro que foi uma prova que saiu na Praça da Sé, eram 8 quilômetros. Eu falei, eu não consigo correr 8 quilômetros, eu corri 4 e andei 4 quilômetros. Eu fui com meu marido e achei assim, uma atmosfera muito diferente do que eu já tinha experimentado. É porque tinha aquele pessoal correndo, assim, o objetivo era o meu, já tinha o objetivo, que era acabar a prova. Então já gostei, eu sou uma pessoa de objetivo e resultado. Sim. E aí fui totalmente despreparada, nunca tinha corrido na vida, fomos lá, achei o clima bacana, interessante. E aí você começa a ver a sensação que dá após a corrida. Realmente esse negócio, né, que você dá uma energizada, a adrenalina, a endorfina é verídico. Isso é É, comprovado por minha é pessoa aqui. real. É real. E aí começa, você corri 4, andei 4, aí você vai, corre 5, corre 10, corre 15, fiz algumas São Silvestres. Então, você tem uma energia, apesar de ser um esporte tão solitário, ele tem, primeiro, você demanda, você tem um treinador, se você quer minimamente, né, fazer uma prova bacana. Então, eu tenho no treinador, eu tenho com a equipe lá do Marcos Paulo, que eu adoro. Aí você tem um nutricionista, fui para o nutricionista para ver o que eu tinha que mudar, se eu tinha que mudar alguma coisa na alimentação, quando comecei a pensar na maratona. Então, eu fiz várias meias maratonas, e meu marido queria fazer uma maratona. Ele fez a maratona, e eu falei, nossa, isso é horrível. Eu vi ele treinando, falei, nunca vou fazer isso na minha vida, né? E aí fiz várias meias, e uma vez eu fiz uma meia, falei, nossa, eu correria um pouquinho mais. E aí ele me incentivou, vamos fazer uma maratona juntos? E a gente foi fazer Chicago em 2003. E aí começou a experiência de você cruzar a linha de chegada de uma maratona, assim, é uma emoção muito grande, porque você tem toda a preparação, a disciplina da preparação, quantas coisas que você deixa de fazer para treinar. Então, para você treinar ao longo no sábado, você já muda a tua rotina, você não pode sair na sexta-feira. Não é aconselhável, senão você não consegue fazer o seu treinamento razoavelmente. E aí eu comecei a perceber que foi me dando uma organização e uma calma. É engraçado falar isso, mas a corrida me acalma muito. Eu sou uma pessoa de muita energia e eu acabo, né, precisando canalizar toda essa energia em alguma coisa. Então, eu nunca consegui meditar. E a corrida, para mim, é uma forma de eu meditar, de organizar meus pensamentos, e mudar radicalmente a forma que eu vejo a vida. Às vezes eu resolvo problemas na corrida, né? Porque você vai Sim. pensando, vai oxigenando, né? E é Nossa, muito eu tô me bacana. identificando muito com isso que você tá Você, falando, porque comigo é precisamente a é? mesma coisa. Eu Você não corre também? corro, não Uhum, maratonas como uhum, você, mas eu tento correr e eu, uhum. eu acho que é exatamente isso. Meditar para mim é um suplício.
Uhum. O meu cérebro não dá conta, são muitas coisas acontecendo, mas Uhum. por alguma razão, quando eu tô correndo, e eu não sou uma pessoa muito esportista, mas quando Uhum. eu corro, eu consigo me É. focar naquilo Uhum. e fazer os pensamentos ficarem organizados. É incrível mesmo. Então, mas aí é uma coisa, e você vai começar, se você começar e gostando, você vai aumentando o desafio. Então, eu fiz 13 maratonas, fiz uma ultramaratona, ano passado a gente fez ultramaratona de Two Oceans, que são 56 quilômetros, lindíssima, Nossa, deve ser linda, mas e 56 quilômetros. 56 quilômetros. Então, é o físico, então tem a preparação física, tem a preparação mental, e chega uma hora da prova que você já está cansado, então vai doer. Então, é o mantra do maratonista, né? Assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí, isso foram coisas que eu fui trazendo para o meu dia a dia. Falei, tem coisas que são difíceis, são doloridas, mas a forma que você encara é o que vai definir se você vai sofrer ou não. Então, eu falo, depois que você corre 42 quilômetros, dói tudo, dói até a sobrancelha. Mas você ficar sofrendo, aí é a parte que, né, te joga para baixo, né? Mas só para te dar uma dica, então, Ju, eu comecei a fazer meditação agora, eu aproveitei a Ah, pandemia para fazer deu, alguma tá, coisa diferente. e tá conseguindo, tá rolando. Então, mas eu só faço a guiada, não sei se é tão profunda, mas eu achei legal a metodologia do Headspace. Até estou lendo o livro do cara que criou o Headspace, e acho que talvez por isso que estou conseguindo fazer, porque ele olha a meditação, não aquela e admiro quem fique, né, só no silêncio, sem música e tal, mas a guiada, o que é bacana, é que te dá técnicas para você usar a meditação no dia a dia. Então, quando você está. Por que é boa a meditação? Para te dar tranquilidade se você está num momento tão adverso, e realmente ultimamente não está faltando, né, momentos, né, desafiadores. Então, você trazer isso e incorporar para a prática do dia a dia. Então, está funcionando, já estou aqui há sei lá, uns 2, 3 meses fazendo, estou ali assídua quase todo dia. Se não consigo fazer Bom, de dia, pelo menos eu durmo com ele, às vezes o fone vai na cama, mas tá tudo certo. achei Então, muito uma dica. interessante. Eu vou tentar. Na verdade, eu já tentei o Headspace algumas vezes e não deu muito certo, mas quem sabe eu consigo de novo. Eu achei muito interessante você falando de meditação e de exercício físico. E na verdade é isso, né? Como se movimentar e cuidar da cabeça da gente acaba refletindo em todas as coisas que a gente faz, Uhum. inclusive e talvez até principalmente nas nossas relações de trabalho, que é onde a gente passa acho que um terço do nosso dia, talvez no É. trabalho, com os nossos colegas de trabalho, resolvendo problemas de trabalho. Uhum. Então é bastante importante você focar nessas coisas extra-trabalho para também ter resultados lá, né? Exato. Eu incentivo, e às vezes até, como eu sou uma pessoa intensa, então às vezes até cobro indiretamente do meu pessoal para que eles cuidem também do corpo e da alma, né? E às vezes eu brinco, a gente faz a revisão, né, dos nossos projetos, dos nossos resultados, e às vezes eu fico de marcação se a pessoa correu, se a pessoa fez um esporte, qualquer coisa que ela goste de fazer. Mas eu acho que é tão importante para a cabeça você ter esses momentos fora, né, do escritório. Eu não acredito em pessoas que, eu tô, sei lá, 10 anos sem tirar férias. Eu acho isso horrível. Eu acho que a pessoa chega uma hora que fica improdutiva, Esgota. esgota, e aí o que que você faz? Você acumula toda essa tensão, toda essa negatividade e traz para onde? Para onde você fica mais tempo, que é no ambiente de trabalho. Então, eu Sim. quando tenho momentos importantes ou momentos, né, que eu sei que o dia vai ser estressante, eu prefiro acordar mais cedo, eu prefiro dormir menos, acordar meia hora antes, uma hora antes e correr. Eu já tive situações, e óbvio, né, todo mundo já passou por situações, né, desafiadoras. Eu lembro uma das mais desafiadoras que eu passei nesses 7 anos, eu falei, eu acordei cedo só para correr. E não era correr para fazer uma grande distância ou com velocidade. É para me dar essa preparação, esse equilíbrio, porque nos dias mais desafiadores você tem que estar bem, né, fisicamente e mentalmente. Para mim, as coisas meio que se conectam. Então, eu, de vez em quando, se tiver o meu pessoal trabalhando, o pessoal que trabalha comigo na live aí, eles vão saber. Às vezes eu cobro, porque eu acho que eles, pelo exemplo que eles têm que ver que dá para fazer. Dá para fazer, Sim. dá para você ter uma vida, uma família, um esporte, as coisas que você gosta. Então, eu tento liderar pelo exemplo. Essa é a minha mensagem para todo mundo. A gente está aqui no finzinho da live, eu vou ver se tem alguma pergunta
dos nossos espectadores para você. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma aqui. Vocês vão ficar vendo a minha cara bem, bem de pertinho. Eu nem posso tentar porque eu não só tenho que colocar o óculos. Eu não estou tão. Nem não consigo enxergar. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Se a SAP tem alguma ação específica para mães em home office? Porque eu acho que também é algo que a gente está... Eu tenho várias amigas que estão com alguns problemas de ser mãe Exato. e conciliar as duas coisas. Então, queria É, saber disso. na verdade, a gente tem um foco grande para qualquer pessoa em home office, né? E pode ser mãe, pode ser pai. Porque eu acho que nesse momento todo mundo está ajudando e está colaborando. Uma coisa que a Sim, gente fez muito foi trazer discussões e orientações, primeiro, de como se organizar, e segundo, para os gestores e líderes, a gente fez sessões específicas para ter muita empatia com a pessoa que está do outro lado, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos. Então, para mim, é super tranquilo. Ela vai lá, acorda, às vezes eu preciso acordar, mas fora isso, ela vai lá e se conecta e liga o computador, fecha a ela é porta independente, né? e totalmente. Aliás, eu brinco que o próprio isolamento social está funcionando ótimo, porque ela entra no quarto lá e eu vejo às vezes no almoço e na janta a gente se encontra aqui em casa. Então, funciona tranquilo. Só que eu tenho um montão de gente que tem filho pequeno. Então, você está no meio da reunião e estamos lá fazendo reunião e a criança chora e fala, pô, desculpa, eu tenho que ir lá cuidar criar que meu filho está subindo na parede. E aí eu vi homens e mulheres com as mesmas dificuldades. Esse é o primeiro. O segundo, às vezes, é o horário. Para quem tem criança pequena em homeschooling, você não larga a criança e deixa a pessoa se conectar. Então tem que estar, então eu tenho alguns combinados, das 9 às 11 eu tenho que estar lá, porque é a hora que ele está se conectando, eu tenho que fazer uma atividade. Então, o que a gente olhou e aprendeu também, né, principalmente nas primeiras semanas, ajudar primeiro, a pessoa a se organizar. Então, a gente deu várias dicas de como a pessoa deveria minimamente se organizar. E segundo, garantir que a gente respeitasse as necessidades de cada um. Porque a gente não está só trabalhando de casa. Só trabalhar de casa, isso seria muito simples. Mas a gente Sim. está com o homeschooling, a gente está limpando casa, tá preparando comida ou pegando o interfone para pegar o que chegou da comida. Então, é muito diferente esse aprendizado. Então, o que a gente fez foi exatamente isso. A gente tem coisas específicas para as mães, que a gente usava, né, obviamente, quando a gente estava no escritório, que é a preparação das mães quando voltam da licença maternidade. A gente percebeu que aí a pessoa, a mãe, principalmente aí a mãe, volta, assim, depois de 6 meses, quase meio perdida, né, de se reengajar dentro do ambiente de trabalho. Então, a nossa diretora jurídica, a Sandra, teve uma ideia incrível. Um dia falou assim, Cris, vamos fazer um programa de como que a gente recebe de volta essa mãe para o ambiente de trabalho. Então, a gente colocou quase como se fosse uma mentoria para a mãe que volta de licença maternidade. Então, todo mundo que volta tem uma mãe que já passou por isso para ajudá-la nessa reconexão no mundo corporativo. Então, a gente está ajudando, de alguma forma, trazer as mães, e eu acho que nesse momento são mães e pais, eu vejo mães e pais desesperados, precisando de alguma ajuda, a gente tenta dar o Sim, melhor do conforto para ajudar as pessoas a se organizarem nas suas casas. legal. Cris, eu queria te agradecer demais por ter falado com a gente hoje. Foi uma conversa muito legal, aprendi bastante, foi muito, muito produtivo mesmo. Espero que a gente possa logo ter desafios novos, né? Porque o desafio da pandemia tá se estendendo um pouco mais. Mas é isso, queria muito te agradecer e, enfim, tomara que a gente possa, quem sabe, a próxima entrevista seja ao vivo, não é mesmo? Oh, vai ser delicioso, né? Hoje eu estava com um cliente que falou assim, como é que vocês estão? Falei, na parte de produtividade, de suporte ao negócio, está tudo funcionando bem. O que a gente sente falta mesmo é do contato das pessoas, Sim, né? Então, que a gente possa em breve, de uma forma segura e saudável, tá todo mundo junto, porque isso a gente realmente não pode perder e é isso que nos é. diferencia das máquinas, né? Então, que a gente Eu acho possa que se é conectar. isso. O humano ele não pode prescindir do contato físico, talvez não o toque, né, mas o contato físico, você estar ali com a pessoa. Espero que a gente possa recuperar mesmo logo isso. Muito obrigada de Legal. novo, Cris.
Obrigada a vocês, obrigada a todos que estiveram com a gente aí. Boa Obrigada a noite. todos que estiveram com a gente. Boa noite e até mais. Tchau, tchau.